FM 107,9. Jornalismo no ar. Informa. Jornalismo no ar. Atividade FM. Olá, amigos, bom dia. Eu sou Zé Fernandes e estou chegando hoje, 14 de janeiro de 2023, o primeiro Mesa Redonda. Depois de algum tempo, estamos voltando com o programa Mesa Redonda. Como anunciamos, o nosso entrevistado de hoje o Hermenilson Carvalho, ex-prefeito de Lapão. Vamos estar batendo um papo hoje sobre a Sociedade Cultural de Lapão, a sua importância para o hoje município de Lapão, a sua história e o seu futuro. Hoje o Hermenilson, que conhece muito bem toda a história da Sociedade Cultural de Lapão, eu também não fico um pouquinho atrás, né, Hermenilson? Conheço também um pouco. Vamos estar falando. Na próxima semana eu vou fazer o possível para estar trazendo aqui o presidente do Conselho Deliberativo, não é isso, Hermenilson? Tem o presidente do Conselho Deliberativo para a gente dar continuidade a estas conversas, né, sobre esta entidade, né, de Lapão e a importância que ela tem para o Lapão de hoje, porque é muito importante e hoje você vai ficar sabendo um pouquinho dessa história, o porquê que a Sociedade Cultural é tão importante para o atual Lapão, né? O que tem a ver isso com a história. Então nós vamos bater esse papo hoje com Hermenilson Carvalho no Mesa Redonda. Aos sábados nós vamos estar aqui, todo sábado a partir de agora, né, trazendo um entrevistado da sociedade para a gente estar comentando e procurando contribuir cada vez mais com o desenvolvimento de Lapão, trazendo pessoas que conhecem a nossa história, resgatando a nossa história. Quanta gente tem por aí, né, Hermenilson, que passa ali, vê a cultural lá daquela forma, o que é natural, a evolução do tempo fez com que isso acontecesse. Tinha ali em Irecê a ACRE, a Associação Recreativa de Irecê, que também se foi. Em Tanquinho tinha o Clube 7 de Setembro. Isso é normal que aconteça, né? Agora, não existe mais aqueles clubes como antigamente, né, Hermenilson? Em nenhuma cidade não existe mais. Agora, você vai ficar sabendo mais as pretensões que tem para a gente recuperar o espaço da Sociedade Cultural de Lapão, tá certo? Bom dia, Hermenilson, é um prazer tê-lo neste sábado aqui, no primeira Mesa Redonda do ano, depois de algum tempo, já que nós estávamos fora do ar. Bom dia, Zé Fernandes, bom dia, ouvintes da Rádio Atividade. É sempre um grande prazer estar aqui falando para os nossos amigos em Lapão. Estou à sua disposição. Bom, Hermenilson, vamos começar fazendo o resgate da história da Sociedade Cultural de Lapão, né? O seu passado, e logo em seguida nós vamos também estar falando o que se pretende para o futuro desse espaço tão, né, que tem a ver com o nome de Lapão hoje. A Sociedade Cultural de Lapão, que foi fundada em 1955, né, Hermenilson? Janeiro de 1955. Pronto, pode ficar à vontade e a gente vai intervindo no momento necessário. Bem, é um prazer falar sobre uma instituição, uma das mais antigas do gênero aqui na região, né? Quando o Lapão ainda era vila, né, ele disputava com os clubes mais antigos, fosse o de Barra do Rio Grande, fosse o de Barra do Mendes, fosse o de Irecê, que era a sede, né, do município. E, no entanto, o clube que floresceu e criou mais história foi exatamente a Sociedade Cultural de Lapão. Foi ali que nasceu o Carnaval Antecipado de Lapão, que hoje destaca culturalmente a nossa cidade, né? Então, se nós temos hoje Carnaval Antecipado com a história que tem de mais de 60 anos, né, é exatamente porque tudo nasceu ali. E o primeiro carnaval já foi antecipado como é hoje, né? Já foi realizado nesta condição, o primeiro carnaval que nós temos conhecimento da história. Afinal de contas, revisar a história é você garantir um presente decente, né? É garantir que seu presente, que os dias que nós estamos vivendo, sejam de boa qualidade, né? Então, neste particular, Lapão foi um dos primeiros clubes sociais da região e com sede própria, e permanece assim até hoje, porque ele tem um quadro social, né?
esse quadro social ele pode não estar em atividade, porque afinal de contas, os clubes sociais, como eram no passado, na década de 50, perderam a sua forma de ser, né? Eles foram ativos até cerca de 1970, o nosso veio, como é que diz, fazendo carnaval até depois dos anos 80, né? Observe bem que o carnaval de 96, de 97, quer dizer, já no final da década de 90, né, ainda era feito na Sociedade Cultural do Lapão. Então daí a importância, a gente pensa que a história, como é que diz, está muito lá no passado, né, mas ela está ativa neste particular, é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, a Sociedade Cultural é uma instituição que permanece ativa do ponto de vista do seu quadro institucional, porque ela tem um estatuto social, né? E diga-se de passagem, um dos estatutos mais bem elaborados que nós temos em matéria de clube social ou de qualquer associação, né? Ele está muito bem feito, porque ele tem, além do seu quadro social, ele tem um conselho deliberativo que é permanente. Então, toda vez que se fala em sociedade cultural, mesmo que não existisse o prédio, existia a sua documentação efetiva registrada. Muita gente não sabe, mas a Sociedade Cultural do Lapão é uma entidade reconhecida não só no município, mas também pelo Estado, né? Ele tem reconhecimento público também pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Federal. Então, ele tem esse reconhecimento até a nível nacional. Veja aí a importância disso, né? E quantas gerações foram atendidas na Sociedade Cultural do Lapão, porque começou com os nossos pais, né? Nós estamos falando de algo de quase 70 anos atrás. Brincando, são 68 anos, 69 anos, alguma coisa assim, correto? Na verdade, 67 anos que vamos fazer agora no dia 23 de janeiro, viu? Veja bem a importância disso, 67 anos em 23 de janeiro agora, deste mês, nós estamos hoje a 14, né? Então daqui a pouco nós estamos comemorando 67 anos de Sociedade Cultural do Lapão, e a instituição permanece em pé, né? Do ponto de vista físico, é preciso que a gente reveja algumas situações, como por exemplo, né, o desenho que foi dado para a sobrevivência da Sociedade Cultural do Lapão, né, foi a construção do Centro de Treinamento de Professores e do Teatro de Lapão. Muita gente não sabe que ali também é um teatro, né? É porque a nossa sociedade, enfim, é uma sociedade passiva nesse ponto de vista, né? Senão a gente estaria sendo cobrado, né? Quer dizer, os seus dirigentes estariam sendo cobrados para que isso permanecesse e, sobretudo, funcionasse, né? Então, se nós temos um centro de treinamento de professores, se nós temos ali um teatro vizinho do próprio clube da Sociedade Cultural, quer dizer, seu espaço físico, ele foi feito, né, o centro de treinamento de professores, para que ali houvesse uma interligação e com isso nós criássemos em Lapão o centro de convenções do município de Lapão. Porque hoje você precisa de eventos, e os eventos são grandes, as pessoas, o volume de gente aumentou bastante, é natural, né, em todos os sentidos. Então nós precisamos ter o espaço do nosso centro de convenções. E é ali, nesta convivência, inclusive reativando o passado, reativando a nossa história, que tem tudo a ver, a Sociedade Cultural do Lapão. Ela nasceu com a Vila do Lapão, ela se tornou distrito no mesmo ano em que Lapão criou a Sociedade Cultural do Lapão. Teve influência até nesta particularidade. Foi o primeiro distrito efetivado, regulamentado do município de Irecê nos idos da década de 50, correto? Claro, eu só tinha 2 anos de idade, mas como é que diz? Mas conhece a história, vai né? atrás da história, conhece. E depois disso eu convivi, porque meus bailes matinais, né, eram ali. Os programas de calouro, os programas infantis, calouros e programas infantis eram feitos ali. E eu participei ativamente disso, né? Então,
a gente precisa trazer isso ao conhecimento das novas gerações, para que a gente tenha um olhar mais contemplativo sobre a nossa história. Com certeza. Eu quero mandar o meu bom dia a você que está aí na frequência do seu rádio 107,9, né? Você que está aí nos bairros, no interior do município, a você que acompanha a gente pela internet em qualquer parte do mundo em nosso aplicativo, e a você, estamos ao vivo também no Facebook. Então, nosso bom dia a todos vocês. Hermenilson, voltando ainda já dessa questão, para que aquelas pessoas que não sabem, às vezes tem todos os parentes aí que nem sabem também, né? De que alguns desbravadores daquela época, aí também você vai buscar pelo conhecimento que você tem da história. Nós podemos citar aqui alguns nomes que já não estão mais em nossos meios e que para a fundação da Sociedade Cultural foi muito importante, né? Tivemos aí o Quinho, né, rapaz, que foi já desde novo, que já era daquele clima que todo mundo viu há pouco tempo, um Aziz Dourado, né? Exatamente. Tivemos também todo esse pessoal aí está por volta de 90 anos de idade. Outros já se foram, né? Exato. Seu Manuel Oliveira Carvalho, seu Nino. Eu me recordo muito bem, Hermenilson, quando eu comecei como locutor ali na Sociedade Cultural, aos 16 anos, tinha um discão daquele antigo, era discão ainda, que era tipo um alumínio, né? E tinha o seu Nino falando dessa história. Era um disco de vinil. De vinil, E que gravou a ata de fundação. Exatamente. Né? A ata de fundação da Sociedade Cultural do Lapão. Né? Então, esse é o documento principal. Eu não sei exatamente onde é que está esse disco de vinil, mas ele contém a ata de fundação da Sociedade Cultural. Era naquela rotação 78. Que serviu para se fazer o estatuto do município, o estatuto do clube, da Sociedade Cultural do Lapão à época. Né? Então, teve também a questão da doação da área, que foi o seu... o pai do... A área. Como é que foi? Que é uma área bastante razoável, foi feita pelo Otávio Carvalho. Silva Carvalho, né? Que é irmão do meu pai, Otávio Carvalho, meu tio, por sinal. E o pai de Antônio Carvalho, que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade, por conta disso, né? Porque ele, na verdade, sucedeu àqueles que foram fundadores. Daí a importância, né? Mas você tem figuras que fazem parte da geração logo posterior à geração dos nossos avós, dos nossos pais, e assim por diante. Então começa aí com essa gente, né? É Quinho, é Aziz, filho de Otávio, é Antônio Carvalho, é Tonho de Dete, né? Que é filho de Otávio, né? E tantos outros. Zé Pretinho, Zé Dourado Carvalho, foi também presidente do clube, que nós tínhamos todos os anos, se elegiam as diretorias executivas, né? Que era a diretoria do clube, é quem ia gerir o clube naquele ano, é quem ia fazer o carnaval, né? Então nós tivemos aí Valdemar Carvalho, foi presidente do clube, Valdemar Oliveira, né? Seu Nino, Nelson Aine, né? Hélio Gomes. Então esse pessoal todo teve muito presente. Jaide Ferreira, né? Jaide nosso também, caro amigo, sempre foi um entusiasta, né? Eu diria que Jaide conviveu com as mais diferentes gerações. Na verdade, ele só não conviveu com a geração de 10 anos para cá, né? Mas fora disso, o Jaide, com o seu bar tradicional, né? Que era um ponto de encontro VIP aqui da Sociedade Lapoense, né? Então, ele era membro efetivo e foi fundador da Sociedade Cultural, junto com essas pessoas que eu citei aqui, que ninguém conhece, porque passaram a morar logo depois em Jacobina, né, que era a cidade mais desenvolvida que nós tínhamos aqui, tipo Nelson Aine, Anizinho Ferreira e assim por diante, né? São nomes que estão aí todos presentes, né? E que deram muito de si à sociedade. Zezé Carvalho, irmão de Valdemar Carvalho, né? Que foi uma figura expressiva na construção do clube. Enfim, nós estamos falando de diferentes gerações. Vamos ver assim, você vê, farmácia Tianini. Quem foi Tianini? Né? O que é que acontece? Nós temos aí
Nini, ela, junto com outras pessoas da sua geração, foram as primeiras Carnavalesca. as primeiras Destaque do carnavalescas, carnaval. né, que na sua Louvina, juventude faziam o né? Há carnaval. pouco tempo nós tivemos uma entrevista e quando falaram o nome de Louvina, Faraíldes, esse povo, todo mundo Toda era. essa gente. A gente está falando, eu quero que os nossos Eu ouvintes estou falando que resgatando a história. de muitos estão presentes aí. E para saber o quanto essas pessoas foram importantes naquele tempo. Zenália de Tonzinho, Zenália de Tonzinho, né? Chegou a ser, inclusive, rainha do carnaval aqui, né? Na cidade. De forma que é interessante a gente fazer essas lembranças. E depois disso, se você for observar, quem movimentava socialmente Lapão era o clube, era aquele espaço, porque nós tínhamos um alto-falante onde você podia ouvir as músicas de sucessos da época, né? E por todo o tempo foi assim, desde o bolero até a Jovem Guarda, e todos os rocks que eu ouvi aqui em primeiro plano, né? No primeiro momento lá dele ao Expressa, Foi nos altos-falantes da sociedade. falando da sociedade do Lapão, rapaz, certo? Então era ali que a gente, criança, ia para os bailes, né? E os adultos então participavam ativamente do baile no clube, né? Fora disto, todo fim de semana tinha os chamados momentos alegres, né? Você ouvia música, você tinha um salão espetacular, muito bem arrumado para dançar, né? Você tinha um bar de primeira categoria e assim por diante, né? Então são situações que a gente precisa trazer para o presente para a gente ter Planejar um o futuro mais fortalecido. Exatamente. Para saber que quando eu falo, Emílio, que a Sociedade Cultural de Lapão tem muito a ver, o nome de Lapão tem muito a ver nesse destaque no cenário nacional hoje, tem muito a ver a Sociedade Cultural, e muita gente não sabe disso porque não para fazer uma análise completa da situação, exatamente pelo fato do carnaval. Que o carnaval, que hoje ainda é um dos melhores de toda a região, um dos melhores do interior da Bahia, naquela época era destaque também, e por isso o Lapão ficou conhecido através do seu carnaval desde aquela época. O carnaval veio para a rua, né? A partir praticamente dos anos 2000, nós estamos falando de coisa de 30 anos atrás, né? Um pouco mais de 20 anos atrás, não está tão distante, né? Que o carnaval foi para a rua e tornou esta festa imensa e que é reconhecido nacionalmente. O carnaval antecipado do Lapão, correto? Não tenha dúvida que o reconhecimento é dessa natureza. Agora, de onde vem a sua história? Quem fez isso, né? Então, por isso nós precisamos manter ativa a sociedade cultural. E o poder público municipal tem muito a ver com isso, porque nós precisamos aqui implantar o centro de convenções do Lapão e não tem espaço melhor do que esse para que isso aconteça. Emílio, como seria dentro dessa proposta sua aí, o que poderia ser feito, né, para o futuro melhor da Sociedade Cultural do Lapão e ela continuar, né, claro, com os anos modernos, diferente, mas continuar sendo o que sempre foi para Lapão? O espaço hoje existente, para que sirva. Há poucos dias, Emílio, eu vou até citar aqui como exemplo, e você pode, por exemplo, eu vi com muita tristeza, né, Lapão, que se destaca, a Escolinha Pro Marivalda teve que fazer uma programação bem recente, né, o Marivaldo veio me convidar para a gente ir lá, mas teve que ocupar um espaço em Irecê, porque em Lapão não existe. Como é que você avalia? Ali seria o lugar ideal para que a gente possa... Exato, é um momento, né? Porque nós temos hoje o espaço do ginásio de esportes lá no Parque da Cidade, que é o Mas com aquela intervenção parece que já não é mais agora, parece que agora é do Estado. Com a criação do novo colégio estadual, então nós perdemos aquele espaço ali, né? Logicamente que é uma coisa assim, enquanto acontece a construção, certo? Mas para todos os efeitos vai ser um espaço escolar,
não é da comunidade em geral, né? Então nós precisamos manter esse espaço, e nada melhor do que o espaço histórico, que é o espaço da Sociedade Cultural do Lapão. Tem uma situação interessante que eu gostaria aqui de destacar, que é o fato de que Lapão foi preparado, diz, a sua condução, o seu primeiro plano diretor, isso é importante, porque ele está vigente em termos de planejamento, instrumento de planejamento, né? Então, ele está vigente e ele nos conduz na direção de que Lapão deve ser, a cidade de Lapão em particular, e o município como um todo, deve crescer e no futuro próximo ser um ofertante de entretenimento em todas as suas diferenças, né? Seja no teatro, no cinema, né? Nos encontros religiosos, né? Nos simpósios, enfim, em todos os sentidos, o Lapão pode ser esse ofertante regional de serviços dessa natureza, de serviços de lazer, né? Não é à toa que está sendo construído, ainda não funcionou, mas está já quase pronto, um podódromo à natureza do mesmo que existe lá em Petrolina, Juazeiro, um polo bastante desenvolvido no estado da Bahia. Então, Lapão já tem esse desenho. Muita gente pode não compreender isso, mas isso está dentro do parque da cidade, né? No que pese ter sido construído ali um colégio, né? O que é importante porque vai prestar um serviço nobre, que é o serviço educacional, né? Nós temos, por outro lado, essa concepção do lazer. Irecê é uma cidade que em breve vai ter 100 mil habitantes. Hoje, praticamente, Irecê, a sua população flutuante, chega a 100 mil habitantes, né? Então, essa gente vai precisar de lazer, e lazer com qualidade. Lapão pode tranquilamente, e é a única que tem essa potencialidade, de ser a cidade dos parques públicos. E nós temos aqui espaços espetaculares para isso, né? Nós podemos nos tornar a cidade dos parques públicos. O que é isso? É qualidade de vida. E quem chega em Irecê, principalmente o pessoal que vem de fora, né, que já tem uma noção cultural mais elevada, ele vai querer qualidade de vida. Em todos os sentidos, o Lapão poderá tranquilamente ofertar isso, né? E nesse particular, o poder público tem tudo a ver, porque é quem conduz o município a isso. Afinal de contas, até aqui se conduziu o município nesta direção, né? E essa meta que nós devemos atingir como a cidade que vai prestar bons serviços de lazer, ele já está potencializado. Nós não estamos fazendo funcionar, não é? Mas a infraestrutura para isso já existe. Só falta agora a logística, e a logística é quem vai funcionar, correto? Mas você tem o parque da cidade, você tem o parque do centro administrativo, que envolve lá o Ida Cardoso, né? Tudo isso são áreas públicas espetaculares, né? Nós temos o parque da Caatinga Boa Sorte Vila Castro, que muita gente não conhece, mas nós temos uma mata nativa, né? De algo assim, de cerca de 30 tarefas, né? É bastante significativo isso, né? Nós temos um espaço muito grande que é público também, que é o antigo campo de pouso de Lapão. São 40 tarefas, não é brincadeira não. No futuro isso poderá servir do campus da Universidade Federal da região de Irecê ou da Chapada Diamantina, e Lapão tem essa condição de oferecer, correto? Então vamos cuidar, porque nós temos um potencial, mas ainda não usufruímos dele. Com certeza, estamos apresentando o programa Mesa Redonda aos sábados, das 9 às 10 horas, sempre com entrevistas aqui hoje, né, nesta abertura do primeiro programa do novo ano 2023. Estamos conversando, batendo esse papo com Hermenilson Carvalho, ex-prefeito de Lapão, e sobre a Sociedade Cultural de Lapão. Então, Hermenilson, no seu ponto de vista, né, a sociedade
será um espaço propício para essa questão cultural, a questão do... Já está pronto, é o Centro de Convenções de Centro Lapão. de Convenções. Se você fizer a interligação de um espaço público que já existe, que é o Centro de Treinamento de Professores, com o espaço da sociedade cultural. E essa condução cabe ao poder público. Eu tenho certeza que o prefeito Márcio Messias tem essa sensibilidade e vai trabalhar nessa direção, porque ele construiu junto comigo, né, o plano diretor do município de Lapão. O primeiro que aconteceu em Lapão, o plano diretor, em 2006, né, ele estava presente, conduzindo, fazendo parte como técnico, e com certeza vai tocar isso para frente, porque é preciso. Né? Claro que existem muitas outras prioridades, né? Mas essa, do ponto de vista do lazer e da cultura, e Lapão tem que se destacar por aí, né? Não pode ficar mais. Nós não podemos, digamos, perder essa oportunidade de estar ativando essas situações. Nós temos uma infraestrutura espetacular em todos os sentidos, seja no esporte, seja na cultura, seja na educação, né? Então vamos fazer com que isso funcione de forma integrada, porque é aí que nós vamos ser destaque, né? Claro que tem muita coisa para ser feita, né? Nós não podemos cuidar do lazer, nós não podemos ter aqui bons restaurantes, como é o caso das estruturas que estão sendo criadas lá no Parque da Cidade, com o bodódromo e com o restaurante que já existe lá, né? Nós não podemos ver o seguinte, que isso não vai funcionar se a gente não cuidar do principal. E o principal é o saneamento básico, né? Lapão está sentindo a falta de uma rede de esgoto, né? Essa preocupação houve nos governos passados, mas enfim, nós paramos 10 anos com isso, já vamos para 11 anos com uma obra estruturante parada. Isso não pode ficar dessa forma. Ele tem que funcionar muito imediatamente, porque isso tem a ver com a preservação ambiental, certo? Ora, a boca do Lapão, a gruta do Lapão, mostra que nós temos um potencial enorme de água subterrânea. Nosso lençol freático é riquíssimo, né? Então, você tem, se você perfurar um poço lá na altura do centro administrativo, como tem lá na área de Tazão, você tem poço lá com mais de 100 mil litros de água a hora, correto? Não é brincadeira isso, né? Em outras partes de Lapão também isso existe. Nós temos aí os chamados sumidouros, nós temos nossa cidade é em cima disso aí. Então, nós temos uma população que em breve nós vamos chegar a 14, 15 mil habitantes na cidade de Lapão. Então nós precisamos preservar esse manancial espetacular de água que nós temos, e só podemos preservá-lo através do saneamento, com o tratamento do esgoto. Ele não pode ficar como está acontecendo aí, correto? Mas daí eu destaco essa coisa como uma obra estruturante, uma obra importante, né, de saneamento básico, para mostrar que você só vai ter uma sala de visita arrumada, né, se ela não estiver mal cheirosa, logicamente. Ela tem que estar limpa em todos os sentidos, né? Ela tem que estar saneada. Então, eu acredito que isso deva ser uma preocupação para os nossos atuais dirigentes, né, no sentido de que faça funcionar o mais cedo possível a rede de esgoto, e vamos botar Lapão para funcionar, porque há muito tempo que a gente tem uma infraestrutura urbana espetacular, em termos de praça, em termos de ruas pavimentadas, em termos de parques públicos espetaculares, né? Sem falar na estrutura de esporte que nós já temos, na educação, que agora então se aprimora ainda mais com a construção do novo colégio, que vai substituir o estadual Justiniano, né, que também faz parte dessa história. Então, e nós estamos aqui falando de história, né, quando fala da Sociedade Cultural do Lapão. Então é muito bom que a gente tenha nessa mesa redonda aqui, nesse bate-papo rapidamente, essas noções, essas lembranças, né, porque isso deve vir para um debate público, né? Isso é importante,
porque isso valoriza o prefeito, valoriza a prefeitura, valoriza a equipe do prefeito, valoriza as nossas representações políticas de um modo geral, né? E todos nós somos cidadãos lapoenses e temos interesse que realmente a coisa funcione da melhor. E só o Lapão ganha com isso, né? Sempre. Emenilson está aqui do nosso lado aqui, eu gosto sempre de destacar, está aqui um Lapão, não é tão recente, mas é já presente. E está aqui o Lapão do passado, o nosso Boca do Lapão, né? Você conheceu bem de perto essa situação aí, né, Emenilson? Então, aqui foi uma de poucas vezes nos últimos anos é que aconteceu o que acontecia nessa época aqui, que foi mais ou menos lá para os anos 60, né? Que ainda existia, não tinha praça, não tinha nada, ainda tinha um muro. Aquelas entradas, Emenilson, você está vendo aqui do Boca do Lapão, o acesso, né, para as pessoas pegarem água, né? Quer dizer, isso aí é o que você falou há poucos instantes, a importância que tem, né, essa praça, a sociedade cultural para o nosso querido Lapão. Há poucos dias nós estávamos fazendo um programa aqui, Emenilson, eu fui ao vivo até a Praça da Fonte, por coincidência tinha um visitante, eu já falei isso nesse programa, eu gosto de falar porque serve de exemplo, e que é bom, e o que é bom a gente deve, né, estar sempre frisando. e o cara de Sergipe veio a Lapão e chamou os amigos, inclusive o CC Timóteo, outros amigos deles aqui da cidade, que ele já conhecia, tinha que vir aqui na Praça da Fonte. Aí na entrevista lá que nós fizemos com ele, ele disse, olha, se vier em Lapão e não vier aqui na Boca do Lapão, na Praça da Fonte, não precisa dizer que veio em Lapão. Você vê a importância que tem, né, Emenilson? bem, você falou se eu conheço, né? Eu conheço de Não, você conheceu. Você conheceu, porque eu me lembro ainda. Frente para trás, porque menino eu cresci aqui, já atingindo a minha adolescência lá pelos 12, 13 anos, né? Que daí para frente eu já estava saindo de Lapão, mas era aqui que quem tinha gado vinha dar água. Veja bem, tinha um coxo público aqui, né? E os rebanhos vinham para cá, né? Eu mesmo trazia o pouco gado que o seu Hermínio tinha, e o vaqueiro era eu, né? Ou era de bicicleta, ou era montado num jegue ou a cavalo, mas... Naquela época, os meninos podiam trabalhar, né? Hoje não pode mais. Nós pode olhar e ficar à vontade, porque nós estamos resgatando história. Isso, né? E aqui eu sei que você Então, foi fundo aí, tá vendo? Isso aqui era do tempo que eu tinha que pegar uma bicicleta e ir buscar o leite na roça, enquanto Edinho, meu irmão, fazia o cuscuz, fazia massa, a minha mãe fazia o cuscuz. E quando chegava a hora de ir para a escola, né, 7 horas estava todo mundo pronto. E observe bem que o leite tinha sido pegado a 8 quilômetros de distância e de bicicleta, né? Então, veja que eu acordava era cedo, né? Então, amigo, a gente tem como contar isso aqui. Depois disso, o que é que acontece? Como técnico da prefeitura, como assessor do prefeito à época, eu conduzi o projeto técnico que fez com que o Lapão se apresentasse como hoje se apresenta. Você vê que ele está aqui murado. Correto? Até uma passarela tinha de uma casinha esse para muro servia de proteção, correto? Servia de proteção até mesmo para a água, né? Porque era como se fosse um açude. Como chovia muito, então o Lapão enchia e a água vinha até a boca, como se diz. Então chegava à altura do muro. da entrada, que era no caso aqui, né? Essas três. Exatamente. Então ela ficava junto com o muro. Tinha uma escadaria lá para Então, descer. menino aqui era proibido, mas eu muitas vezes já pulei aqui para dar um mergulho. Imagina. Dava uma fugidinha, né? Olhava para o lado, não tinha em cima ninguém. do precipício, mesmo que depois a intimação vinha do delegado pela Sociedade Cultural do Lapão, pelo serviço de atenção, né? Atenção, Herme de seu Hermínio, Didi de Adriano, Beto de Luiz Barbosa, Tava no Lapão. Ele de Adolfo, Boca Preta de Alcina. Então, era assim que a intimação chegava. Né, para os pais, e a coisa era séria, né? Então você vê aqui que nós estamos aqui, como você mostrou, vendo um quadro, um retrato do Lapão antigo, onde você tinha aqui uma estrutura muito grande de cimento em cima das pedras grandes, correto? Tinha uma passarela, né? Então isso aqui servia para que você pudesse ligar o motor
e fazer com que a água chegasse no coxo, né? E as pessoas vinham pegar água aí também, porque observe bem que nós tínhamos aqui uma entrada, uma escadaria que chegava. Escadaria. Correto? Então, eu acompanhei este projeto aqui com um arquiteto, né, que se chama Regis, né? Orlando Regis, né? Orlando Regis era sócio no escritório de arquitetura de Jorge Oliver, Antônio Jorge Oliver, que muita gente conheceu aqui. Mas quem fez o projeto arquitetônico para se fazer a intervenção atual que nós temos foi exatamente um arquiteto chamado Orlando Regis, ainda vive, né? Mora em Salvador, é uma figura de destaque, porque tem vários projetos arquitetônicos que foram feitos por ele. Então eu acompanhei, ele não conhecia Lapão à época, ele dizia: Menilson, eu tenho aqui as fotografias, eu tenho aqui os desenhos, eu tenho um cadastro aqui físico. Agora, nós vamos tirar esse muro para embelezar, porque isso é muito bonito, né? Nós precisamos embelezar. Agora, nós temos uma estrutura aqui muito pesada de concreto, que não é interessante ficar, porque nós não podemos dar muito peso nesse tipo de rocha. Então foi nesse sentido Que tirou a estrutura. que foi tirada essa estrutura, que seria bom que a gente guardasse para a história. Mas como era um equipamento muito pesado e poderia dar problema, como a gente viu depois que deu problema, porque nós tivemos rochas aí que caíram para dentro do Lapão, correto? Principalmente com o fenômeno das rachaduras. É natural, isso é geológico, isso vai se modificando com o passar do tempo, né? Então foi nesse contexto que se criou o visual que nós temos hoje e a estrutura que nós temos hoje, né? E que foi nesse sentido que também eu, como prefeito, fui obrigado a retirar uma quadra que tinha aqui, porque ela não tinha sido construída obedecendo aos critérios de infraestrutura de construção, correto? Então, nós temos que ver, inclusive, um novo código de obras para Lapão, por conta desse contexto do fenômeno das rachaduras, correto? Aonde o nosso alicerce, né? As estruturas que nós temos que dão sustentação aos grandes prédios, ela não deve ser vertical, ela deve ser horizontal, correto? Então, não convém a gente fazer uma estrutura como algumas aqui em Lapão foi feita, né? E o exemplo disso é o mercado do meu primo Roberto, né? Se fez uma estrutura muito grande, fazendo um alicerce para baixo, correto? Então, isso é uma questão de natureza de engenharia estrutural, correto? Mas ao invés de você jogar cascalho, ao invés de você fazer um grande aterro, porque você fazendo um grande aterro, você pode estar fazendo um aterro em cima de uma caverna que ela não vai suportar. Certo? Exatamente. Então é melhor que você trabalhe com estruturas horizontais, correto? Então, seu alicerce, ele deve ter esta condução, né? A concepção de estrutura ou estrutural que deve ter, como é que diz, um prédio, uma casa, qualquer que seja em Lapão, é nessa direção, como eu já pude ver, acompanhando de perto este fenômeno e o estudo científico dele desde o primeiro momento, correto? Então está aí a explicação sobre o Lapão. Tudo a ver com a história, né? Então vamos voltar à sociedade cultural? A gente encerrar o programa de hoje. Olha, vamos voltar. Então, faça uma avaliação aí, o que é. Porque de vez em quando nas redes sociais a gente vê alguém, né, querendo saber, e a gente acha até importante quando são ideias construtivas, né? Porque tem muita gente que quer resgatar a história no sentido de contribuir, de querer que resgatar, para voltar a servir. E de vez em quando a gente vê nas redes sociais alguns questionamentos sobre a sociedade cultural, que no meu ponto de vista é muito bom a gente nos unir no sentido de fazer com que ela continue servindo ao nosso querido Lapão. Claro que de uma forma diferente. Nunca vai ser como no passado, até porque, é o que eu falei, os momentos são outros, né? Então a gente devemos também se modernizar. Naquele tempo era festa toda semana, todo dia, só festa a noite toda, já não é mais assim, em nenhum lugar do mundo,
né? Esses clubes agora é outra finalidade. Tem outra função, e Salvador é exemplo disso, onde nós temos os clubes sociais mais avantajados do país. Exatamente. Né? O Yacht Clube, né? O Cruz Vermelha, né? O Português, o Clube Espanhol, né? O Clube Social da Barra, todos eles hoje têm uma outra função, não é mais aquela que nós tínhamos no passado. Se modernizaram também. Estamos falando aí de meio século. Exatamente. Então vamos, o que seria importante nesse momento, né, no caso de resgatar a Sociedade Cultural do Lapão, esse espaço para servir ao Lapão de hoje? Já que no passado, como eu falei, foi importante demais, inclusive para o nome do nosso querido Lapão a nível nacional. Pense bem, isso não é passivismo, não é uma atitude de gente passiva, né? Mas não adianta madrugada quando a noite é de escuro, correto? Porque tem gente que ouve o galo cantar e já vai dizendo a cor do galo, né? Mal ele sabe onde o galo está, né? Então, o que acontece? Nós precisamos dar uma condução ao soerguimento da Sociedade Cultural do Lapão, partindo do princípio de que é um elemento histórico que deve ser preservado, por conta de que é a instituição mais antiga, ou das mais antigas que nós temos na região. Nós estamos falando de 67 anos, não é brincadeira não, né? E está, eu diria, em pé. Porque além de ter seu prédio próprio, por mais que esteja abandonado, por detrás disso tem uma instituição que tem 67 anos de formada, com a sua ata de fundação devidamente gravada em disco de vinil, e um estatuto social muito ativo, que foi inclusive reformulado há 30 e poucos anos atrás, né? Através desse seu amigo. Fui eu que fiz essa intervenção e foi aprovado o novo estatuto que cria o Conselho Deliberativo. Agora, não adianta o Conselho deliberar se isso não for feito. É isso que eu tenho chamado a atenção das pessoas, principalmente quem foi sócio ou quem é sócio do clube, correto? E da população em geral, porque o interesse hoje é coletivo, não é apenas de um clubezinho de pessoas que são sócias, não, né? Interessa a coletividade, interessa a sociedade do Lapão como um todo, a nossa comunidade, né? Então, de que forma que pode ser feito, né? Só através de uma parceria com o poder público. E a iniciativa tem que partir exatamente do prefeito, do chefe do Poder Executivo, correto? Claro que tem que haver a contemplação, a colaboração do Poder Legislativo também, e da sociedade cultural através da sua representação, que existe. Ela é dona, ela tem escritura, correto? Mas o interesse coletivo ali está muito acima de interesses particularizados, correto? Então daí a necessidade de haver a intervenção do prefeito. Essa compreensão tem que existir. Ora, por que foi construído o centro de professores ali? Para dar valor à sociedade cultural, e porque também, logicamente, a área da educação precisa de um espaço para efetivar a sua capacitação permanente. Então está ali, pronto para isso, né? Agora, encarando isso como algo cultural, o que é que acontece? A sociedade já cedeu uma parte do seu terreno à prefeitura para que isso acontecesse. Cabe à prefeitura fazer essa indenização financeira. E essa indenização financeira ela deve ser feita em obras, como por exemplo, recuperando o espaço do clube e interligando ele de alguma forma, de maneira que você possa usar os dois ao mesmo tempo ou a um só tempo, correto? Então tem que haver essa convivência público-privada neste momento. Este é um projeto que envolve, sim, os interesses particulares com o interesse público direto. E o interesse público ele é prevalente, ele se sobrepõe aos outros, né? Ao particular, por exemplo. Então está aí a condução que deve ser dada,
Eu tenho certeza que o atual prefeito tem essa concepção, né, de que essa coisa deve ser tocada por aí. Então, através deste entendimento com o Conselho Deliberativo e o Executivo Municipal, com apoio do Legislativo, nós podemos sim criar um centro de convenções diferente de muitos outros que tem por aí. Lapão faz o seu, preservando a sua história. Esse diz que conselho não se dá, né? Então, quando alguém pede, você vai dar, vai oferecer. Mas eu estou aqui como um cidadão participando da nossa sociedade, dizendo que condução ele deve ter, correto? Não pode ser só a prefeitura, porque aí você vai passar por cima da história, certo? E não convém passar por cima da história, não é? Então, vamos ver essa condução aí através de uma política cultural que nos leve a, em primeiro lugar, fazer com que Lapão conte com o centro de convenções. Você estava falando há pouco do evento da Escola Pro Marivaldo, que foi obrigado a fazer em Irecê, por né? falta Provavelmente numa solenidade de formatura, né? Então, não convém que isso aconteça novamente. Então, vamos fazer com que a pessoa, seja lá quem for, queira fazer, a família, quer fazer um encontro de seus membros que estão distantes, então está lá a Sociedade Cultural para reunir isso. Alguém quer fazer um casamento, um batizado, comemorar um aniversário com maior pompa, né? Está lá, com o maior número de pessoas, está lá a Sociedade Cultural do Lapão, que deve realmente ter essa visão, preservar a história, né, com olho no futuro e bem-estar do presente. Evanilson, foi um prazer tê-lo aqui, né? Sei que vamos estar novamente. Em breve vamos fazer uma mesa redonda com mais participantes, ainda sobre esse tema, né? Claro que a partir de agora a gente pode evoluir mais esse debate, né? Avançar mais esse debate e a gente encontrar, né, o melhor para a Sociedade Cultural de Lapão. Corretamente. Muito obrigado por ter vindo, né? Fique à vontade para as suas despedidas ou algo mais que você queira acrescentar. Eu quero mandar meu abraço e felicitar também, que eu não pude fazer isso a todo mundo, só os que eu pude encontrar através da rede social, né? Ou das redes sociais, o desejo de que o novo ano que nós já estamos vivendo seja ele de muita paz para o nosso município, de prosperidade sobretudo, de entendimento, né? De um modo geral, preciso que uma comunidade para crescer, para evoluir, ela precisa de entendimento, né? Principalmente entre os contrários, na verdade. Então, vamos nos conduzir por aí, né? De forma que eu desejo a todos que 2023 seja um ano de muita paz para todos vocês. Então, estou aproveitando aqui essa oportunidade. Fique à vontade, fique à vontade. Aconteça. Afinal de contas, nós estamos no primeiro mês, hoje é a metade do primeiro mês. Cadê, Menilson? Exatamente. Eu gostaria de estar em cada rua, em cada bairro, conversando com as pessoas, mas eu assumi uma atividade que me leva sempre a estar longe daqui. Afinal de contas, eu tenho um escritório em Irecê que presta serviços ao estado todo. São várias regiões que nós temos municípios prestando serviços na área de gestão pública, e também nós temos vários outros projetos que fazem com que a gente se distancie daqui, muitas vezes até saindo do país, como tem acontecido, né, frequentemente. E diante desses compromissos todos, né, além do avançado da idade também, né? Eu sou um cidadão que já chegou aos 70, né? Então, 7.0. Tem que andar devagar. Mas tem muita saúde, muita energia, com certeza vai vai avançar muito mais. Pois é, mas o nosso desejo é o desejo de colaborar. Afinal de contas, a gente reside aqui e já demonstrou que tem interesses em que a sociedade avance, né? E tem aí as autoridades constituídas, nós temos, né, prefeitura, câmara, nós temos a representação estadual e assim por diante. Então,
conveniente que a gente, no conjunto, faça com que a nossa cidade, o nosso município avance. Eu estou aí como um colaborador e um sujeito que contempla a história, como você... E conhece a história, né? Aqui, colocando nessa condição. Então, eu me recordei de um amigo meu lá de Brasília, né, o Cleito Aguiar. Ele sempre, quando esteve aqui com a gente tem esse orgulho, e ele diz assim: eu vivi essa história. Então você fala porque viveu essa história e vive essa história, né, Benito? Sim, sim. Nós temos, inclusive, eu outro dia estava apresentando um pouco da história da Sociedade Cultural do Lapão, isso foi por escrito, na Academia Ireceense de Letras, da qual eu faço parte, né? Eu sou membro da Academia Ireceense de Letras. Então, volta e meia, eu mando alguma crônica minha para lá, e uma delas é a Sociedade Cultural do Lapão, né? A sua importância. Muita coisa que a gente disse aqui está lá. Eu vou mandar, inclusive, para você, porque se você quiser, você pode até publicar como queira, mas já faz parte, como é que diz, das coletâneas da nossa Academia Regional de Letras, que é a ALE, Academia de Letras Ireceense, ok? Então, muito obrigado aí, um abraço no coração de todo lapoense. Você, minha amiga, você, meu amigo, é sempre um grande prazer, tudo de bom. Gente, agora 10 horas em Lapão. Olha, no próximo sábado eu estarei de volta aqui com o programa Mesa Redonda na atividade Lapão FM e também pela internet, ao vivo pela internet, no nosso Facebook. A todos o nosso carinho todo especial. Vamos agora retornar à nossa programação normal, 107,9, Radioatividade.